Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho com vocês para falar sobre a porcentagem também sobre o chamado juro. Então hoje nós vamos trabalhar esses temas que são altamente utilizados, possamos dizer assim, no nosso cotidiano. Perceba que primeiramente temos que trabalhar a ideia de porcentagem, porque o juro também ele depende da porcentagem, ok? Então vem comigo. Quando eu falo em porcentagem, que é esse símbolo que vai aparecer para você aí na tela, o que significa trabalhar essa ideia, o que significa utilizar esse símbolo no nosso cotidiano? Na verdade, a porcentagem, eu estou trabalhando algo dividido por 100, né? Um valor dividido por 100. Então, por exemplo, quando eu falo em 10% de desconto, eu estou dizendo que a cada R$100 eu vou te dar R$10 de desconto. Concorda comigo? Essa é a nossa primeira ideia de porcentagem. Uma outra coisa é que a porcentagem, ela sempre vai estar ligada a algum valor. Não adianta eu falar para você, olha, 30%. A primeira coisa que você vai me falar é 30% de quê? Então esses 30%, ele vai ter que estar ligado a algum valor. Eu vou te dar um desconto na camisa que você comprar. Esse desconto vai ser de 30% sobre o valor da camisa. Escolha a camisa. Aí você vai escolher essa camisa, mas olha, eu quero uma camisa que custa R$80, então eu vou calcular 30% desses R$80 e esse valor eu vou te dar de desconto. Então é mais ou menos essa ideia, tá? Quando se trabalha a porcentagem em si. Agora, tem alguns percentuais que são interessantes que você saiba transformá-los, tá? Em fração. Por exemplo, quando eu falo 25%, o que é 25%? É 25 dividido por 100, tá? Então perceba, eu posso dividir tanto o numerador como o denominador por 25, o que vai acarretar em 1/4. Então eu posso dizer que 25% equivale a 1/4, ou 1/4, 1 dividido por 4. Ah, Elias, tem outros percentuais importantes? Tem. 50%. É 50 dividido por 100. Eu posso dividir numerador e denominador por 50, o que acarreta 1/2, ou 1 dividido por 2. Tá certo? Um outro percentual importante, 75%. É 75 dividido por 100. Então, eu posso simplificar essa fração por 25. Então, 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, vou ter 3 dividido por 4, ou 3/4. Concorda comigo? Então, essas representações, onde eu trabalho a porcentagem relacionando a fração, são importantes para que eu tenha menos trabalho na hora de fazer, por exemplo, um cálculo mental. Então, a minha ideia é sempre essa. O que eu puder fazer mentalmente vai facilitar, inclusive, no meu dia a dia. Então perceba que a porcentagem, de acordo com o que nós falamos, ela sempre vai estar ligada a algo. Então a algum valor no caso. Então, recapitulando essa primeira ideia, se eu quero calcular 50% de R$200, eu tenho algo no valor de R$200, 50% eu falei para você que equivale a 1/2. Então, a metade de 200 é 100. Você consegue fazer esse cálculo mentalmente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a receita, o custo e o lucro de uma empresa, por exemplo. O que é a receita de uma empresa? É todo o valor que entra em uma empresa vindo da venda de um determinado produto, por exemplo. Então, se eu vendi de produto, tá, R$3.000, então quer dizer que a minha receita é 3.000. Isso não é o lucro, tá, gente? Por quê? Porque eu tenho que tirar o custo que eu tive com aquele produto. O meu custo com o produto é quanto eu gastei com aquele produto. Então, se eu vendi R$3.000, mas o produto em questão teve um custo de 2.000, o meu lucro ele é de R$1.000. Então, o que é a receita, Elias? O que é o lucro? O que é o custo em termos de fórmula, possamos dizer assim? O meu lucro ele vai ser a minha receita menos o meu custo. A receita é o valor que eu ganho com a venda daquele produto
E já o meu custo ele vai ser o quê? É o valor gasto com o produto. Quando eu subtrair receita e custo, né? Fizer essa subtração, consequentemente eu vou ter o meu lucro. Lembre sempre desse detalhe que o lucro vai ser a receita menos o custo. E agora, gente, vamos falar e entrar de verdade na matemática financeira, falando sobre juros simples e juro composto. Elias, o que é o juro simples? Perceba o seguinte, imagine que você vai pegar aí no banco R$1.000 emprestado. Se ele te oferece, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao mês, só que em regime de capitalização simples, esses 10% ele vai ser comparado ao valor inicial que você pediu, ou seja, aos R$1.000, ok? Uma outra situação, preste bem atenção, você vai fazer um depósito de R$1.000 na sua poupança, certo? E esse investimento vai te render aí 1% ao mês. Se o regime for simples, esse 1% vai ser em cima dos R$1.000. No próximo mês, eu vou ter esse 1% em cima dos 1.000. E no segundo mês, se o regime for simples, esse 1% também é em cima dos 1.000. No terceiro mês, também é em cima dos 1.000. Esse é o detalhe do juros simples. O juros simples ele vai trabalhar para você sempre com relação ao valor inicial. Tanto no primeiro exemplo que eu citei, que é o exemplo do empréstimo, como no exemplo do depósito aí de R$1.000, onde você vai estar economizando. Ficou claro para você? Sempre esse meu juro vai ser em cima do valor inicial. Com um detalhe, quando eu falo em juros simples, eu tenho que lembrar que eu tenho a minha taxa de juro, que no caso é em percentual, tem o meu juro, que no caso é o rendimento. Por exemplo, fiz um investimento de R$2.000 e no final de um período eu recebi 2.200, eu tenho R$200 de juro. Então, o meu juro em si é no valor monetário, ou seja, dinheiro, no nosso caso, em reais. Eu tenho o meu tempo ou o meu período. Perceba que é o tempo que eu vou deixar aquele dinheiro rendendo, por exemplo, ou aquele período, né, que eu vou deixar aquele valor rendendo. E tenho o meu montante. Essas nomenclaturas, elas vão servir também para o juro composto, ok? Elias, o que é esse montante que você falou? É o valor final que eu recebo. Eu investi 2.000. Depois de um período, eu recebi 2.200, né? Eu investi 2.000, que era o meu capital, foi o meu investimento. Recebi 200 de juro. Isso quer dizer o quê? Que o meu montante foi 2.200. Então, meu montante é o capital, que é o valor inicial, o valor investido, mais o juro, né? O juro composto é o seguinte. Vamos supor que você vai fazer um investimento de R$1.000 também. E esse investimento ele vai retornar para você ao ano 10%, por exemplo. Então, no final do primeiro ano, você investiu 1.000, retornou 10%. Então, retornou R$100. Você vai ter 1.100, né, ao final daquele período. Se você deixar mais um ano com a mesma taxa de juro, o que é que vai acontecer? No ano seguinte, esses 10% vão incidir não sobre os R$1.000 iniciais, mas sobre os R$1.100. Então perceba que, na verdade, você tem R$1.100. O seu rendimento vai ser R$110 e não mais 100 como no primeiro ano. Então essa é a diferença do juro simples para o juro composto. A taxa de juros no simples é relacionado ao seu investimento inicial, sempre. E já a taxa de juro composto, não. Vai ser relacionado ao seu último valor, ok? Então tem que lembrar desse detalhe. E aí vamos finalizar aqui o nosso vídeo com um resumo da nossa aula, tá? Primeiro falamos sobre a ideia de porcentagem. Quando você vai a uma loja que vende roupas, por exemplo, e vê aquela informação, compre uma peça e ganhe 50% de desconto na segunda peça. Então você está trabalhando a ideia de porcentagem, né? Uma segunda coisa que nós falamos foi a diferença entre receita, custo e lucro de uma empresa quando se trata de um produto, da venda de um produto, tá? E um terceiro tópico, a matemática financeira, diferenciando a ideia de juro simples e juro composto. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Valeu, um grande abraço!